até a minha chegada, leitura pública das Escrituras, e a exortação e ao ensino. Não negligencie o dom. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, e para que todo veja o seu progresso. 16, todo mundo. Atente bem. Amém. Quem já tinha lido esse texto antes? Quem não tinha lido, melhor dizendo. Esse texto é o texto de Timóteo, que o apóstolo Paulo está enviando a Timóteo. O apóstolo Paulo, presta atenção aqui, gente. O apóstolo Paulo é o apóstolo mais velho, e ele está dando conselhos ao pastor mais novo. O pastor mais velho dando conselho ao mais novo. E ele está dizendo que ninguém pode desprezar Timóteo pelo fato dele ser jovem, simplesmente. E ele está dizendo, olha, mas por isso você se apega à leitura da palavra, ao ensino das Escrituras, ao amor, à pureza e à fé, para que você tenha a confiança do povo. Pensando nisso, eu queria pensar aqui sobre ser relevante, ser adolescente, jovem de relevância, mas como nós vamos fazer isso? Muitas das vezes a gente está envolvido num contexto que as pessoas não nos dão crédito. Já passou por isso? A pessoa não te dá crédito. Acha que você é novo demais, ou que você não sabe fazer isso, você não é capaz de fazer aquilo, ou você viveu de um certo modo até um tempo, então você não pode ser exemplo a ninguém, e assim sucessivamente. Mas nós podemos abençoar as pessoas aonde nós estivemos. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te usar? Amém? Crê nisso? Que Deus pode usar a sua vida do jeito que você é, com a idade que você tem, com o cabelo que você tem, com a falta de cabelo que você tem, e assim vai. Deus pode te usar assim mesmo. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que ninguém pode desprezar ele pelo fato de simplesmente ser jovem. Aqui tem muita gente que é mais nova que eu, e tem uma turminha que é um pouquinho mais velha, né? Amém? A turminha ali do fundo, um pouquinho mais velha, um pouquinho que eu só. Mas nós já passamos por algumas situações. Está todo mundo procurando, né? Não sabe quem é, né? Não. Cada um olhou para trás, só para a Rebeca lá atrás, que ela realmente é mais nova do que eu. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo já passou pela fase de que não é levado a sério. Tem até uma música que diz que os jovens do Brasil não são o quê? Levados a sério. Eu não sei se você conhece essa poesia, mas existe essa música. Que os jovens do Brasil não são levados a sério, porque a gente não tem direito de opinar, a gente às vezes quer mudar o mundo, mas as pessoas não nos dão ênfase, você não pode fazer as coisas porque você é jovem, você é muito novo, e as pessoas ligam maturidade à idade. Você acredita que maturidade é a mesma coisa que a idade? Não. Por quê? Porque tem gente que tem 15 anos e parece que tem 20, e tem gente que tem 20 que parece que tem 12, e tem gente que tem 45 e que parece que tem 20. E tem gente que tem 25 e parece que tem 50. Não é que a pessoa tem espírito de velho, é que a pessoa tem maturidade para viver algumas coisas. Será que você tem maturidade para viver as coisas? Será que você tem maturidade para resolver as coisas? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês que são mais novos. A vida é feita de problema. E problema existe para ser o quê? Resolvido. E para ter maturidade para resolver os problemas, porque hoje vocês têm problemas com os pais, com os irmãos, com a escola. Quem teve problema de nota baixa esse ano aqui? Aí, é um problema, não é ou não é? Só um pouquinho. Quem teve problema, quem tem irmão e deu uns brigão dentro de casa esse ano com os irmãos? Aí. Até os velhos estão nessa, né? Quem teve problema que queria comprar alguma coisa e não tinha dinheiro esse ano? Todo mundo tem o quê? Problema. Mas nós precisamos de quê? Maturidade para resolver os nossos problemas. Amém? Olha só, nós não vamos resolver as coisas, por exemplo,
Todo mundo levantou a mão quando eu falei de comprar alguma coisa e não teve dinheiro. Gente, a gente tem que ter maturidade de entender que esse não é o momento de comprar. Isso é gente sem maturidade. Nós somos chamados a viver em imaturidade. Não adianta eu dar chilique, não adianta fazer empréstimo. Se não for a hora para fazer, a pandemia nos mostrou que tem muita coisa que a gente quer, nós não precisamos dela. E você precisa prestar atenção nisso. Então, maturidade não tem a ver com idade. Mas por que nós não estamos sendo levados a sério? Você crê que as pessoas estão te levando a sério? Você acha assim, mais ou menos, pastor, tem coisas em áreas sim, outras não. Por que as pessoas não são levadas a sério? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Tá filmando aí, gente? Pessoal, tá transmitindo? Tá só... Tá só gravando. Tá bom, não tem problema não. Não é nada demais. Quem tem 14 anos aqui? 14 o Isaac. Quem tem 13? Olha, na idade de vocês, eu pregava pelo menos uma vez por mês para a igreja inteira. Você acha isso de responsabilidade ou não? Para pensar. A igreja é de Jesus, amém? Amém, a igreja é de Jesus. Tem gente que vai à igreja que não conhece quem? Jesus. Aí o meu pastor botava um menino de 14 anos para pregar domingo à noite. Para mim aquilo era a coisa mais importante que eu tinha para fazer na minha vida, porque eu estava pregando para gente crente de 70 anos, para gente crente de 80 anos, para diácono de 120 anos, para gente, lá em Maimirim o pessoal vive mais, por isso, para gente de todo jeito, e gente que não era crente. Vocês acham que eu tinha conteúdo para pregar com 14 anos e ser saudável? Às vezes não tinha não, gente. Falava, sei lá, eu lembro a primeira vez que eu fui preparar sermão, eu li o texto. O Senhor, não era esse texto, tá? Mas o Senhor e meu pastor nada me faltaram. Eu falei, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Outro ponto, nada vai faltar. E que nós podemos confiar nele. Amém. Era isso. Porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha a mínima noção. Mas era um ambiente de responsabilidade que eu tinha que viver muito novo. O meu pastor colocou porque ele confiava em mim e ele não batia muito bem da cabeça também. E as coisas aconteceram. Mas isso fez com que as pessoas percebessem com o tempo, estou falando de lá, que a maturidade que eu tinha não tinha a ver com a idade que eu representava. A minha identidade no papel não era o que as pessoas me viam, porque as pessoas, qualquer coisa falta, o pessoal fala assim, coloca o Igor para pregar. Tinha 15 anos. E assim foi, e o restante, estamos aí. Mas o que eu estou dizendo isso... Uma coisa que para mim era muito importante, talvez para você fale assim, pastor, eu não tenho a mínima vontade de pregar na frente da igreja, eu não quero ser pastor, mas para mim aquilo era importante. Talvez para você, na sua cabeça, você tenha algo importante. Fala assim, poxa, eu queria fazer faculdade X, a gente conversou sobre isso aqui alguns sábados atrás, e você pode falar assim, pastor, mas toda vez que eu falo que eu quero fazer essa faculdade, ninguém me leva a sério. Porque ninguém acha que eu vou ter condição de fazer. Por quê? Porque as pessoas atribuem a mim a maturidade que às vezes eu tenho mesmo, ou a maturidade que eu não tenho por causa da minha idade. Pastor, eu penso em arrumar uma namorada e um namorado. Vocês vão pensar, gente, uma hora ou outra vocês vão pensar. Só que muitos, presta atenção aqui, 98% não tem maturidade para arrumar um namorado e uma namorada. Sabe por quê? Quem aqui consegue ter dinheiro e tem sustento para namorar? Levanta a mão. Como é que vai ser então? Quem vai pagar o lanche da namoradinha? Quem vai pagar o lanche? Papai e mamãe. Só que papai e mamãe, papai e mamãe não tem responsabilidade de pagar lanche para namorada e namorado. Você está querendo dar um passo maior do que? Pena. Eu não estou dizendo que vocês não vão ficar querendo, não, porque vocês vão ficar querendo. Mas tem coisas agora que a gente quer, mas a gente o quê? Não deve fazer. Você acha que você está pronto para casar, Henrique, agora, hoje? Não. Por quê? Porque não está na hora.
Existe um tempo, a Bíblia diz que existe o quê? Um tempo para todas as coisas. Toda vez que a gente atravessa o tempo que Deus planejou para nós, as coisas acontecem o quê? Dá errado. Quem tem 14 anos, 12 anos, começar a namorar hoje, deixa eu te dizer, a probabilidade de você não casar com essa pessoa é de 101%. Exatamente, sabe o que vai acontecer? Você vai defraudar a pessoa. Sabe o que é defraudar a pessoa? Você gera expectativa que você não é capaz de concretizar na vida da pessoa. Você vai viver uma questão sexual antes da hora, porque o sexo foi feito por quê? Por casamento. Você não vai fazer, então não está na hora. Então para que você vai namorar? Você não vai conseguir pagar um hamburgão ali na esquina para a menina. As meninas falam assim, pastor, mas é os meninos. Aí você vai querer arrumar um menino que também não tem condição de pagar nem um x-tudo de R$3,50. Sou vegana, aí não paga nem um leite de soja, uma cenoura, um suco verde para você. Ei, presta atenção. Gente, eu estou brincando, mas estou falando sério. Eu estou falando sério. Tem coisas que a nossa perna não alcança. E se a nossa perna não alcança, a gente tenta dar o passe, a gente escorrega, cai e machuca. Eu estou falando sério. Se vocês prestarem atenção em mim e falar assim, pastor, eu vou seguir essa palavra, muitos dos seus sentimentos não serão feridos pelas pessoas. Eu namorei muito cedo. Vocês estão ouvindo alguém que namorou muito cedo. Eu não vou nem falar a idade. Só que, presta atenção, eu me machuquei muitas coisas que eu não precisava. Eu vivi muita coisa que não estava preparado para o meu tempo. Porque Deus não queria, talvez, que eu vivesse aquilo naquele momento. Porque existe um tempo para todas as coisas. Nós só seremos relevantes de verdade para os outros, gente, se a gente obedecer à maturidade que nós temos. Não adianta falar assim, não, pastor, eu sou maduro. Quem costuma falar isso, já não é. Pastor, eu consigo resolver os problemas. Não consegue. Porque a maioria das pessoas que realmente são maduros, elas acreditam que elas não são. Pastor, eu tenho uma faculdade para fazer. Eu vou dar um exemplo, a Clarissa não está aqui, não está ouvindo, e se ouvir também, Deus abençoe. É a outra Clarissa. A Clarissa terminou a faculdade. Aí começou a trabalhar. Aí a Clarissa foi chamada, ela trabalha numa clínica da família, igual a UPA. Foi chamada lá dentro da comunidade, que a UPA dela é na beira da comunidade. Foi chamada lá dentro da comunidade para reconhecer uma pessoa se estava morta ou não. Que é a médica da clínica da família que tem que ir lá. Aí ela foi. Aí ela reconheceu, deu lado, morreu. Depois ela me ligou, amor, será que a pessoa morreu mesmo? Eu falei, mas você não olhou lá? Olhei, mas estou com medo, amor. Porque o ML vai vir pegar, a mãe, os pais, a pessoa vai ser levada embora. E se não tiver morrido? Eu falei, claro que morreu, Clarissa. E morreu mesmo, de fato. Mas o que eu estou dizendo é a responsabilidade de atestar que alguém está morto naquele momento e que vai ser levado embora para o caixão. Se não tivesse morta mesmo, ia morrer para lá. O que eu estou dizendo? A Clarissa fez uma faculdade e eu vi de perto, gente. A minha faculdade não chega nem na beirada, questão de responsabilidade. Agora, nós precisamos entender que ela fez uma faculdade 6 anos, estudou tempo integral os 6 anos, e quando veio o vamos ver, ela ainda tem medo. Por quê? Porque existe responsabilidade. Só que a maioria das pessoas que tem medo, a maioria das pessoas que não se sentem capazes, elas são capazes para fazer. Porque a Clarice é capaz de atestar alguém se morreu ou não. E ela testou e a pessoa tinha morrido. Aí depois eu vou perguntar, quantos anos a pessoa tinha? Ela estava nervosa, ouvi, bonitinho. Quantos anos a pessoa tinha? Eu falei, 96. Eu falei, amor, já morreu. Se não morreu, Deus acabou de levar e Deus abençoe. Mas olha só, existem responsabilidades para nós e para o nosso tempo. E nós só vamos ser relevantes para as pessoas se a gente entender isso. Amém? Não negligencie o fato de você ser jovem. Ser jovem não significa que você não pode ser responsável. Ser novo não significa que a gente não precisa ser responsável. Você pode sair tacando pedra na janela dos outros, quebrando aí?
Pode? Não, não pode. Por quê? Porque se você fizer isso, a pessoa de lá pode te matar, pode procurar você, pode ir até sua mãe, e você não tem o dinheiro nem do x-tudão, 3,50, quanto mais é consertar uma janela dos outros. E eu já quebrei janela dos outros na rua, tacando pedra. Tinha uma casa lá que era meio abandonada, eu e o Natan passava lá todo dia, blau. Pedra dos outros, não importa se está abandonado, é de alguém. Como é que eu era uma pessoa responsável nesse tempo? Você pode sair daqui xingando todo mundo? Não, por quê? Porque você está magoando o outro. Você pode sair daqui empurrando a pessoa, dando soco na cara dos outros aqui? Isso é ser responsável? Não, mas você não já viu adulto fazendo isso? Já, por quê? Porque não é o fato de você ser jovem tem a ver com você ser responsável. Nós precisamos entender que ninguém pode desprezar o fato da gente ser jovem, mas a maturidade precisa ser acompanhada. E é isso que a gente vai continuar conversando aqui. Por que nós não estamos sendo levados a sério? Por que você não está sendo levado a sério? Alguma coisa tem. Até o jeito, e queira você concorde ou não, gente, isso é uma verdade. Até o jeito da gente se vestir revela o jeito, quem nós somos. Ah, pastor, mas eu quero me vestir. Não, tudo bem, eu não estou discutindo isso. A nossa geração está achando que pode se vestir de minhoca e está tudo certo. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo o fato. Quando você vê uma pessoa de terno e gravata, você pensa que aquela pessoa é uma pessoa responsável. Automaticamente. Aí você pode conversar com a pessoa depois e perceber que não é. Mas de longe, a primeira impressão é o quê? Que fica na sua cabeça. Você não vê bandido assaltando os outros de terno e gravata, a não ser os políticos. A mão armada, de motinha, um na garupa do outro, você não vê. Vê? Já viu? Não vê. Nós precisamos entender isso. E olha só, se as pessoas não estão te levando a sério, você precisa mudar. Não é o jeito das pessoas te verem que precisa mudar, é você que precisa mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa mudar. Pastor, você está dizendo que eu não preciso ser jovem mais, adolescente mais, que eu não brinco? Claro que não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço pastores sérios, gente séria, gente adulta, gente honesta, que trabalha, que faz tudo, e mesmo assim joga videogame. É um exemplo. O Daniel levantou a mão, por exemplo. Eu também jogo de vez em quando. O que eu quero dizer é, gente, diversão não tem a ver com maturidade. Você pode ser maduro e ser divertido ao mesmo tempo. Você pode ser engraçado e mesmo assim ser divertido. Você conhece algum pastor que é engraçado e que ao mesmo tempo ele é sério? Você conhece alguém? Ah, obrigado. Eu não estava falando de mim não, mas eu estava pensando em outra pessoa. Às vezes a pessoa é divertida, a pessoa está pregando e fala assim, caraca, aí de repente você está, ai meu Deus. Por quê? Porque diversão não tem a ver com maturidade. Nós precisamos entender isso. Você, se não está sendo levado a sério, você precisa mudar. E essa é uma palavra principalmente para os nossos adolescentes. Você que é adolescente, cara, Deus tem um futuro para você, Deus tem um plano para você, Deus tem uma faculdade para você, Deus quer te dar uma família, quer te dar uma casa, quer te dar um carro, quer te dar sustento, mas você precisa se posicionar e você entender que você pode ser levado a sério. Compre a ideia de que você precisa ser ouvido. Eu estava pensando essa semana, cara, a gente fala tanto sobre empoderamento, é ou não é? Empoderamento feminino, empoderamento masculino, empoderamento dos idosos, empoderamento não sei o quê, empoderamento não sei o que lá. Cara, a gente não precisa de empoderamento. Escuta o que eu estou dizendo. A gente não precisa de empoderamento, a gente precisa de revestimento do Espírito Santo. Quem é revestido pelo Espírito, está cheio do Espírito, não fica abdicando de empoderamento, porque as pessoas veem nela o Espírito Santo, está tudo certo. Se você vê Jesus numa outra pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa empoderada. Você acha que Jesus é uma pessoa empoderada ou não? Ele ficou gritando, oi gente, eu sou empoderado, hein? Vocês olham para mim, hein? Olha, eu vou fazer uma passeata aqui. Ele ficava fazendo isso? Fazia post no Instagram? Textão? Não. Por quê? Porque ele chegava, os outros ficavam quietos para ouvir ele. Ele chegava, ele botava a mão e ele curava. Ele chegava, a pessoa estava morta, ele levantava e saía andando. A presença significa mais do que a nossa palavra, muita gente. 2.
Como é que nós vamos reagir a isso? Como é que a gente vai viver de maneira empoderada, de maneira responsável e madura, mesmo a gente tendo pouca idade? Seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento. O que é procedimento? É o jeito da gente se comportar. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo assim: olha, você precisa estar cheio da palavra de Deus, cheio da Bíblia, e ao mesmo tempo estar com o seu procedimento em dia, que só o seu procedimento vai falar do jeito que você é. Gente, presta atenção aqui, eu estou falando de mim porque sou eu que estou pregando. Se eu jogasse pedra na janela, se eu xingasse os irmãos, a igreja nunca ia me chamar para ser pastor da igreja, porque a igreja não quer um pastor que taca pedra na janela. Se a igreja olhasse para o Vinícius e percebesse que o Vinícius é totalmente sem juízo, o Vinícius fala mal dos outros, o Vinícius taca a pedra na janela, o Vinícius quer puxar o pastor, o Vinícius quer derrubar tudo, vocês acham que a igreja ia botar o Vinícius no seminário? Não, é simples, a coisa é simples, não. Por quê? Porque hoje a igreja vê nele uma responsabilidade para ele, pode assumir, e ele pode ocupar o espaço que ele está ocupando. É simples. Eu estou falando da igreja porque nós estamos aqui dentro da igreja, mas lá dentro da sua casa também. Você tem função lá na sua casa? Tarefa? Quem tem tarefa? Ricardo, fala a sua tarefa aí. Pode falar? Melhor não. Isaac, tem? Quem tem? Fala, Henrique. Varreu o quintal. Boa. A minha tarefa lá em casa era encher as garrafas d'água. É boa, né? Senão, a água está quente, e aí depois a chinela canta. Encher as garrafas d'água, levar o lixo para fora e botar as águas na geladeira. Eu falhava nas 3. Esquecia. Aí minha mãe, cadê as águas? Estava tudo quente, não botava. Por quê? Mas a minha mãe acreditava que eu era quê? Responsável, ou deveria ser, para cumprir aquela determinada tarefa. Você tem capacidade de dirigir uma carreta hoje? Eu não tenho. Não tenho a mínima ideia. Não sei nem como é que vira a chave se bobear. Deve ser diferente. Eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho capacidade e responsabilidade para tal. Tem gente que acha que é responsável para tudo. Ele pode fazer tudo, desde dirigir carreta até encher garrafa d'água. Mas não é verdade. Nós temos fases na vida. Se você joga videogame, você sabe que geralmente jogos mais longos, os jogos têm o quê? Fases. Quanto você vai passando de fase, vai acontecendo o quê? Vai ficando mais difícil. Um jogo que não é da geração de vocês, mas é da turma do fundão. A Priscila, toda vez que eu falar, ela olha para trás, como assim. Eu não sei, pastor, quem que você está falando. Era o Super Mario. Não é da geração de vocês. Não adianta vocês falar que é. Existe hoje, mas não é da geração. É de 80 e tantos, eu nem era nascido. O Super Mario a primeira fase é o quê? Molezinha, passa aqui com os olhos fechados. Você pula um lugar, pula um bichinho, pega um cogumelo para crescer e passou de fase. Aí a segunda, você desce, vai começando a ficar difícil. Aí de repente acaba um ciclo, que é o quê? Tem o chefãozinho, que é o dragãozinho no final. E aí você tem que matar o dragãozinho. Só que enquanto você vai passando, enquanto você vai pulando de mundo, porque no Super Mario assim tem mundo 1, mundo 2, mundo 3, e eu estava jogando um dia desse, voltei para o mundo 8 e agarrei. Por quê? Porque vai ficando o quê? Mais difícil. Quando vai chegando lá no mundo 8, não adianta simplesmente você jogar, você tem que saber a fase. Você tem que saber o macete da fase. Tem uma fase do Super Mario, por exemplo, que é do chefão, eu acredito que é do 7, você não passa se você não souber a combinação certa. O que isso significa? Você começa com o Mario, aí você tem que andar para cima primeiro, para baixo depois, para cima primeiro, para cima, aí você passa. Se você fizer o contrário, qualquer outra combinação, a fase é infinita, ela fica rodando, o Mario corre, acaba o tempo e você não, você fala assim, aí acabou, você morreu. Por que você morreu? A fase não tem fim. Eu fiquei, meu pai, eu não lembrava mais, até eu lembrar a combinação, tive que jogar no Google, achar a combinação para passar. Por quê? Porque a fase na nossa vida é do mesmo jeito. Hoje a gente tem responsabilidade do tamanho que a gente existe. A Bíblia diz para nós
que Deus não nos dá fardo que a gente não possa suportar ou carregar. Então, Deus está te dando um fardo hoje. Quem está no ensino médio, Deus está te dando um fardo do ensino médio. Quem está no ensino fundamental, Deus está dando um fardo. Quem está preparando para o Enem, Deus está te dando um fardo. Quem vai fazer o Enem esse ano? Tem alguém? Vai fazer para valer ou vai fazer de teste? Até de teste, né? Os dois. Depois, o ano que vem, que é o ano. Então, Deus está preparando as coisas que nós já fizemos. E Deus tem responsabilidade para nós nesse tempo. Mas a Bíblia vai dizer, presta atenção aqui, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que ele só vai conseguir ser relevante, ele só vai conseguir ser ouvido, se ele for um exemplo na palavra. A nossa geração lê tudo, a nossa geração ouve tudo, a nossa geração escuta qualquer pessoa, mas a nossa geração não quer saber da Bíblia. Olha, eu estou falando de um texto de há mais de 3.000 anos atrás, que diz que Deus não dá fardo e nós não podemos suportar. Você acha que isso é verdade ou mentira? Verdade. A Bíblia diz que várias coisas iam acontecer e aconteceram. Sobre o fim do mundo, a Bíblia diz que várias coisas estão acontecendo, e iriam acontecer e estão acontecendo. Mas nós não lemos a Bíblia. Gente, eu perguntei aqui vocês, se vocês leram Timóteo, a maioria disse que nunca leu Timóteo. Não estou julgando, só estou falando, é um fato. Às vezes você não está sabendo nem onde está Timóteo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo YouTube, nós estamos ouvindo cantor famoso, nós estamos ouvindo novela da Globo, nós estamos ouvindo série da Netflix, da Amazon Prime, mas o próprio Deus do universo nós estamos deixando ele de lado. Como é que Deus fala conosco? Através da Bíblia. Deus já falou tudo que nós precisamos. Nós precisamos ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu acho muito difícil. Vocês acham? Eu acho maravilhoso, facinho, ô moleza, mamão papai. É difícil mesmo. Eu fui ler Apocalipse a primeira vez e eu não entendi nada. Nem Game of Thrones na minha cabeça era tão confuso. E eu não vi, hein? Só vi uns pedaços, não entendi nada e parei de ver. Até porque tem umas outras coisas que não dá para ficar vendo também, né, gente? Tem umas coisas, gente, que a gente não entende na hora, não, só vai entender para frente. Tem texto da Bíblia que eu li há 10 anos atrás que eu vou entender hoje. Ó, um texto que muita gente lê errado, e se eu perguntar aqui, muita gente é capaz de errar. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem gente que fala que é o quê? Não falar mal do Espírito Santo. Não é falar mal do Espírito Santo. Blasfemar não é, ô Espírito Santo, isso é ruim. Opa! Porque a Bíblia diz que quem blasfema com o Espírito Santo não tem o quê? Perdão. E eu, quando era criança, ficava na crise. Eu falava, será que algum dia na minha vida eu já falei mal do Espírito Santo? E Deus nunca mais vai me perdoar? Mas blasfemar contra o Espírito Santo não é isso. É você saber que a obra de Deus e rejeitar a obra de Deus. É você achar que aquela obra que está sendo feita de Deus, você dizer que é do diabo, você negar o Espírito Santo na sua vida, você não aceitar Jesus, isso é blasfemar contra a ação do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer é que tem coisa que a gente não entende na hora mesmo, não. Se você lê o livro de Malaquias, de cara, primeiro livro que você lê, você fica assim, eu não entendi nada. Pastor, eu não entendi nada. Amém. Deus abençoe. Eu também não entendi quando eu li, fui entender depois. Livro de Levítico, quem já tentou ler Levítico? Gente, difícil. Isaías, difícil. Apocalipse, difícil. E por falar em Isaías, nós vamos começar a estudar Isaías. Na EBD, se eu fosse você fincava o pé, porque vai ser benção. Tem coisa que é mais difícil mesmo. Minha sogra mesmo falou, Igor, eu estou lendo Isaías, mas tem hora que eu não entendo nada. Porque o livro começa de um jeito, na metade do livro ele está de outro jeito, e o final do livro ele é outra coisa, completamente diferente. Porque dentro de Isaías tem vários gêneros literários. O que é gênero literário? Poesia, amor, romance, ação, é isso. Só que na Bíblia a gente tem outros nomes. O que eu quero dizer? Nós precisamos ler a Bíblia. Você não será levado a sério se você não ler a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos pela Bíblia. Hoje eu fui no concílio de um amigo meu, e ele falou assim, foi perguntado, o que é a Bíblia para você? Ele falou assim, a Bíblia é meu manual de sobrevivência. E é verdade. Sem a Bíblia, a gente vai andar perdido o tempo todo. A gente vai achar que empoderamento é algo importante, quando na verdade, o que nós precisamos é de revestimento do Espírito. Nós precisamos ser revestidos pelo Espírito.
Eu vou adiantar, depois eu falo. A Bíblia também diz que, o apóstolo Paulo diz que, quando o texto vai continuando, que nós precisamos ser exemplo no amor, presta atenção aqui, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo no amor? O pessoal lá da sua casa fala assim, caramba, fulano é amoroso mesmo, hein? Ele é amoroso mesmo, ele perdoa a gente, ele perdoa os inimigos. Ué, se ele fizer isso comigo, eu vou pegar ele. Ser exemplo no amor? Ser exemplo na fé? Ah, pastor, mas eu sou muito novo para ter fé. A Bíblia diz que um grãozinho de mostarda é o tamanho suficiente para você ter fé. Não importa, não menospreze o fato de você ser jovem. Deus nos chamou para o amor, Deus nos chamou para a fé, e Deus nos chamou para pureza. Eu tenho que pegar um dia com vocês aqui e falar só sobre isso. E vocês ouvirem, sair até com a orelha quente daqui de dentro. Porque, gente, não dá para vocês ficar vendo o que vocês estão vendo na internet. Não dá, não. Em nome de Jesus, está amarrado, repreendido. Amém. Não dá, não. Tem uma série na Netflix, vocês não podem ver, não. Ah, pastor, que isso? Pastor, tem uma série lá muito legal, chamada tal. Eu não vou nem falar o nome, porque se você não souber, você ir lá procurar. Não tem como, não, velho. Tem jeito, não. Sem condição de você ver aquilo lá. A primeira cena do negócio tem como não. Ah, pastor, tem uma música que eu escuto. Não parece não, mas eu vou na academia. Tem uma música que toca lá na academia, que é americana, de rap americano. Vocês podem ver pra minha cara que eu tenho super cara de rap americano, né? Uma coisa sensacional. Aí eu procurei no Spotify, botei para ouvir. Eu tô ouvindo. Só que o meu inglês para a música é quase zero. Mas eu saí do 0 por 3%. E ouvi uma frase, eu falei, não é possível que ele falou isso. Eu estava gostando tanto dessa música, não é possível que ele falou isso. Aí eu fui ver. Ele disse na letra que ele estava muito feliz em cima de uma mesa, cheia de cocaína, e cheirando cocaína. Eu falei, meu pai, misericórdia. Ué, não tem condição um negócio desse. Como é que vocês vão ouvir um trem desse? Hã? Como é que vocês vão ouvir um trem desse? Tem música aí desses cantores que vocês ficam ouvindo aqui, que eu nem sei quem. Os caras só falam besteira, gente. Só fala besteira. Ah, pastor, mas existe... Pô. Tem coisa que não dá para ouvir não, gente. Sabe por quê? Porque a música, ela mexe com a nossa cabeça. Não mexe, não? Se você ouvir louvor 365 por dia, você fica assim, poxa, Deus é bom mesmo, majestoso é Deus, Deus é glória, a Ele é glória, a Ele louvor, Deus é poderoso, Deus vai fazer mais, você fica com isso na cabeça. Agora, se eu ouvir funk, toma, não sei o quê, não dá, mano. Presta atenção aqui, não tem condição. E os filmes que vocês estão vendo também, vocês vão parar de ver. Faz um compromisso com Deus, não é comigo não. Vou te fazer uma pergunta para a gente caminhar. Você acha que quando você está vendo esse tipo de filme, ouvindo esse tipo de música, o Espírito Santo está ouvindo junto com você, ou ele fica até com vergonha? Se Jesus tivesse, você chamava Jesus para ouvir e ver as coisas que você está ouvindo? Ô Jesus, senta aqui comigo e nós vamos ouvir um funkão brabo que saiu novo aqui, no Condizila. Não tem condição, gente. Ah, pastor, quer proibir a gente de ouvir música? Eu não quero nada. Eu estou dizendo que eu acho que Jesus não faria muitas coisas que a gente faz. E a gente precisa ser exemplo aonde? Na palavra, no amor e na pureza. Para terminar, José era jovem. José foi usado por Deus. Ele foi escravo. Todo mundo sabe quem é José, né? Amém? Porque uma vez nós fizemos um torta na cara aqui, vocês estavam confundindo José com Daniel, com João Batista, estava uma confusão danada. José é o que foi vendido pelos irmãos e depois ele libertou o Egito da fome. Presta atenção para acabar. José era novo ou velho? Novo. Foi usado por Deus, está na Bíblia. Timóteo, eu que falei agora, era novo ou velho? Novo, estava na Bíblia. Samuel foi escolhido por Deus, novo ou velho? Novo, não sei se você lembra. Você que já ouviu Aline Barros? Samuel. E tinha a musiquinha da Aline Barros. Samuel, Deus te...
Isso começou o quê? Quando ele era adulto, pequeno ou idoso? Pequeno, criança. Porque Deus escolhe gente nova para transformar a nossa geração. Deus escolhe gente pequena. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Samuel, Davi foi escolhido novo ou velho? Novo. Estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Depois, de repente, tem uma luta lá. De repente, ele é escolhido rei, ungido rei. Por quê? Porque Deus escolheu Davi quando ele era novo. Quem mais? Esther. Quem já leu Esther? Quem não leu Esther? Lê lá, irmão, porque é bem curtinho. Esther era uma órfã que vivia no palácio judia durante o exílio da Babilônia. E era nova, foi escolhido por Deus para aquela geração. Eu estou pensando em falar sobre Esther qualquer dia desse aqui na igreja. Daniel, na cova dos leões. Daniel era novo ou velho? Novo, menino. A Bíblia vai dizer que ele era novo. Na época ele tinha cerca de 18 anos. Será que até 18 anos você está preparado para ser usado por Deus igual Daniel foi? Timóteo, já falei de Daniel. Olha, Deus quer que você seja relevante, mas não é relevante igual as redes sociais diz, não é para ser o youtuber. Talvez Deus vai até te deixar ser youtuber, mas que você seja para a glória de Deus. Nós precisamos de gente crente que gosta de fazer as coisas para a glória de Deus. Precisamos de gente relevante para construir as coisas para a glória de Deus. A Bíblia diz que os jovens terão sonhos. Os jovens terão sonhos e os velhos terão visões. O livro de Joel vai dizer isso. Cara, vocês são a nova Igreja Batista do Parque Lafayette. Estou falando principalmente para os mais novos aqui. E aí, velho? Você vai abandonar a igreja, vai largar? E a igreja vai fazer o quê? Porque daqui a pouco a gente passou. A gente vai ficar para trás. E aí? Vocês são presente da igreja. Não é que são futuro, já são presente. Mas vocês precisam, agarrar com Deus, agarrar com Jesus, ler sua Bíblia, orar. Eu queria te dar um desafio para essa semana até a outra. Você escolheu um livro da Bíblia e ler ele inteiro. Pastor, você escolheu que tem um capítulo. Tá bom, Deus abençoe você. Você lê um livro do Novo Testamento, tá bom? Para ficar mais fácil. Amém? Um livrinho do Novo Testamento, coisa simples. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Com dificuldade mesmo para você ler. Porque a Bíblia tem uma coisa, ela conta para nós que nós temos uma coisa chamada iluminação. E quem ilumina as nossas vidas é o quê? O Espírito Santo de Deus. Quando você lê, Deus ilumina o nosso coração, Deus fala conosco, Deus quer falar com você, Deus sente sua falta. Você sabia disso? Deus criou você, gerou você, cuidou de você. Você está aqui e a gente não dá atenção para Ele. Deus quer se relacionar conosco, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então eu quero convidar você a ler sua Bíblia, um livro da Bíblia. Pastor, eu vou ler Judas. Amém. E lembre que o Judas não é o Judas que você está pensando, é o outro. Pastor, eu vou ler Mateus, o Evangelho de Mateus inteiro. Amém. Ora, lê, vai ser benção. Pastor, eu vou ler Marcos. Gente, até semana que vem, se você quiser ler Marcos, você lê Marcos 38 vezes. Marcos tem 16 capítulos. Até semana que vem, se você ler 4 por dia, 3 capítulos por dia. Não estou falando nada demais. Nada demais. Teve uma época que eu queria ler a Bíblia toda em 3 meses. E li. Mas eu tinha que ler 42 capítulos por dia. Aí é pancada. Aí é sentar e ler. Você vai ler o Antigo Testamento, 42 capítulos. Tem capítulo que tem 80 versículos. Mas sabe por quê? Porque eu queria buscar mais a Deus. Porque eu sabia que isso ia transformar a minha vida. Eu não sou perfeito, gente. Se vocês soubessem tudo que passa na minha cabeça, vocês não me ouviriam. Mas eu sei que mesmo na minha imperfeição eu quero buscar a Deus, porque Deus ainda tem mais a fazer conosco, mais a fazer na minha vida.
e Ele me salvou, e eu amo a Jesus, e eu quero que você ame também. Eu queria orar por você, fique de pé. Eu queria que você orasse por isso, porque a gente falou assim: pastor, eu acho que o pessoal não me leva a sério, o pessoal lá em casa, lá na escola, eu sou motivo de chacota, de bullying, eu sou motivo de... Cara, ora. E outra coisa, Deus quer falar com você. Você crê nisso? Amém. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar, Deus tem algo para você. Abaixa sua cabeça aí, fala com Deus, você e Deus agora, ora, pede a Deus para que Deus se revele a você, fale no seu coração, para que Ele possa abençoar a sua vida cada vez mais.